Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal, o canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Esse é o segundo vídeo da rodada 12 e nesse vídeo nós vamos falar de time valorização, ou seja, o que nós vamos escalar aqui é um time para você ganhar cartoletas. É claro que você precisa de se preocupar também em pontuar, então eu sugiro que você, dessas 12 peças que eu vou colocar aqui no campinho, que você utilize aí umas 7 ou 8, já são suficientes para você não perder cartoletas nessa rodada e tentar buscar algumas cartoletas. Então nós vamos fugir, por exemplo, de jogadores que estão envolvidos com a Libertadores para fazer um time mais barato e um time que todo mundo vai poder escalar, um time barato e, ao mesmo tempo, um time de valorização. O primeiro que nós vamos escolher é o Gilberto, joga em casa, não precisa de muitos pontos para valorizar. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o aplicativo Parciais, o Gilberto precisa de uma pontuação a partir de 0,40, ou seja, menos de meio ponto para começar a valorizar, é a nossa primeira escolha. O Elinho, a partir de 0 pontos, ele já começa a valorizar, é a nossa segunda escolha para valorização. E a nossa terceira escolha é o atacante do América, o Rodolfo. O Rodolfo do América é a nossa terceira opção. Então a gente deu 3 opções aqui de atacantes, todos 3 para valorização, Elinho, Gilberto e Rodolfo. Se você quiser aí equilibrar o seu time, você tira um dos 3 do ataque e coloca aí um atacante que está entre os mais escalados, que a galera está pensando em escalar e etc. Sugeria que se você precisa de cartoletas, que você fuja do Gabigol, porque o Gabigol precisa acima de 24 para valorizar. Continuando a nossa escalação, já que no vídeo anterior nós já tínhamos falado de valorização de meio-campistas e atacantes, se você quiser saber o quanto esses caras que você está colocando precisa para valorizar segundo o escala 10, é só você ir lá no escala 10 e olhar. A gente vai escalar aqui no meio-campo o Edenilson, que aqui pelo Parciais precisa de 0,70 para valorizar. Vamos continuar escalando aqui no meio-campo o Juninho Valoura do América, que além de barato custa 8 cartoletas, tem uma média excelente, média de 6 pontos. Olha, Juninho Valoura da América. Olha aí, ó, só pontuações positivas. Olha o gráfico dele. Só pontuações positivas. Da sexta até a nona rodada ele pontuou bem pra caramba. Deu mitada aqui de 11,40, de 13,70, de 8,10 e de 7,8. Já tem 2 gols no campeonato, 2 assistências e 19 desarmes. Acho que é um meia que até quem tem muita cartoleta vai colocar. E para fechar o nosso meio-campo aqui, a gente vai escolher alguém do Ceará que não está fazendo tanto sucesso. O Lima precisa de 14 para valorizar, Sobral precisa de um pouco menos, e o Vina, que não vem bem no campeonato até o momento, o Vina precisa de 0,70 para começar a valorizar, segundo o Parciais. Mas ele já tem um 7,3 aqui na segunda rodada e um 6 pontos na sexta rodada. Ele negativou na décima. Tem um gol e uma assistência no campeonato, mas é um cara que tem potencial. Como tem potencial, se você precisa de ganhar cartoletas, acho que é uma boa opção. E mesmo assim, sendo boa opção os 3, você pode, por exemplo, tirar o Vina e colocar o Scarpa, que você não vai perder cartoletas assim, o Scarpa indo bem. Só que o Scarpa é a questão da Libertadores que nós falamos. Agora, zagueiros e laterais. Para a gente olhar aqui mínimo para valorizar, para vocês terem uma ideia, aqui no escala 10, ó. O Gil, segundo o escala 10, o Gil do Corinthians precisa de menos 1 para começar a valorizar. Então o Gil do Corinthians é a nossa primeira opção de zagueiro aqui para o time valorização. Menos 1 ele já valoriza. Então a gente vai colocar aqui o Gil do Corinthians. Além do Gil do Corinthians, a gente vai colocar aqui na defesa, estou pegando a minha cola aqui no celular que eu analisei o time antes, o Gabriel Lacerda do Ceará, Gabriel Lacerda do Ceará, ó, barato, 3 cartoletas, 81. Quanto que o Gabriel Lacerda precisa para valorizar? Segundo o escala 10. Vamos olhar aqui, ó. Gabriel Lacerda precisa de 0,8, ou seja, menos de um ponto ele valoriza e é um zagueiro que a galera vai colocar. Muita gente me cobrou de colocar lateral, já que no time principal eu falei que eu iria com 3 zagueiros. A gente vai citar alguns laterais aqui que você pode colocar no seu time, ó, até no time principal. O Fagner é um bom lateral para você colocar. O Egídio deve ser o único titular do Fluminense nessa rodada, é um bom lateral para colocar. Fábio Santos pelo pênalti está barato, é um bom lateral para colocar.
Felipe Jonathan apoia muito bem, mesmo sendo contra o Bragantino, pelas roubadas de bola. É legal de colocar. Samuel Xavier tá provável aqui do Fluminense, também é uma boa. O Vina, se realmente jogar, é uma boa, mas precisa de uma pontuação maior para valorizar. O Felipe Luiz, ele precisa de pouquíssimos pontos para valorizar e é uma das nossas opções aqui para lateral valorização, o Felipe Luiz. E junto dele a gente vai pegar um cara do América, que é o Eduardo. Eduardo, para valorizar, custa 3 cartoletas, ponto 45. Então, se a gente olhar aqui os dois laterais que a gente colocou, vamos lá, Eduardo e Felipe Luiz. Na hora que eles aparecerem aqui, a gente vai olhar isso aqui, ó, Eduardo e Felipe Luiz. Vamos ver quanto que eles precisam para valorizar. O Eduardo Baumer, o zagueiro do América, é uma boa opção para valorização. Precisa de 2 pontos para valorizar. Fabrício Bruno, do Bragantino, precisa de 2 pontos para valorizar. O Eduardo do América também precisa de 2 pontos para valorizar, o lateral do América. O lateral do Ceará também precisa de 2 pontos para valorizar. Se você não quiser colocar o Eduardo do América, dá para colocar o do Ceará. E até o Marcos Rocha, se realmente jogar, precisa de 2,1 para valorizar. Acho que é uma ótima opção. Assim como é o Nino Paraíba, 2,2 para valorizar. O Felipe Luiz a gente colocou 2,5 para valorizar. O Fagner do Corinthians, 2,6 para valorizar, é uma opção também interessante. Se você quiser fazer uma dobra Fagner e Gil, acho que dá até para arriscar. Manuel, zagueiro do Fluminense, 2,8 para valorizar. Acho um nome interessante para a rodada. O Vina, como eu falei, ele precisa de 3,3 para valorizar, um pouco mais, né? O Vina precisa de uma pontuação mais alta para valorizar. Bruno Cortez e Moisés acima de 4 para valorizar. E aqui na última fila, os caras mais caros para valorização, ó. São eles o Fábio Santos 4,4, o Cuesta 5 pontos, Natanael 5,2, o Isla 5,5 para valorizar, o Egídio 5,6 para valorizar, o Lucas Claro 5,6 para valorizar, o Felipe Jonathan que eu citei como boa opção, mas para valorizar não é, ele precisa de 5,6 para valorizar, Samuel Xavier 5,9 para valorizar e Tite 6 pontos para valorizar, Gustavo Gomes, que é muito bom para a rodada, precisa de 6,3 para valorizar, o Saraiva também, Saravia, né? Também boa opção, mas 6,8. Dodô, 6,9. Rodrigo Caio, 7 pontos para valorizar. Júnior Alonso, do Atlético, 7,5 para valorizar. Aí vem Tinga, Reinaldo. Reinaldo precisa de 10. Cânima, 10. Léo Ortiz precisa de 10,3. Então aqui nossos times estão com jogadores para valorizar. E só finalizando aqui, o nosso goleiro. A gente vai colocar o goleiro do Ceará, o Richard, porque aí a gente não está repetindo ali na defesa, fazendo uma defesa bem diversificada. Aliás, nós estamos dobrando aqui o Ceará nesse caso. Dá para você fugir da dobra se você quiser, pensando num outro aí para colocar, de repente um goleiro do Bahia, um outro goleiro qualquer. Só que o Richard, ele começa a valorizar a partir de 0,5 negativo. Então se ele fizer um ponto, ele já vai te dar uma cartoleta. Por isso que eu coloquei ele ali. E para terminar, o nosso técnico, também um técnico que precisa de poucos pontos para valorizar. Cadê? O nosso técnico vai ser o do América, o Wagner Mancini. Precisa de poucos pontos para valorização. Então a gente vai de Wagner Mancini como técnico. Fechamos esse time aqui com 103 cartoletas, ponto 25. É um ótimo time. Eu vou deixar o Gilberto de capitão. Se você quiser melhorar esse time aqui, dá para você colocar um atacante aí de sua confiança como capitão. Tira a faixa do Gilberto, tira o Rodolfo e coloca um outro atacante. Você vai ter opções, como eu falei no início do vídeo, de aproveitar umas 8 peças desse time aqui. Finalizando aqui, o principal nós já falamos, só para fechar o banco de reservas se você quiser acompanhar. No banco de reservas, dá para colocar o Yuri Alberto. Dá para colocar. O Yuri Alberto acho que é uma opção até interessante para a rodada. Não se sabe ainda se ele vai jogar ou se vai jogar o Galhardo, mas ele é uma ótima opção. No meio campo, a gente tem aqui do Fluminense o Gabriel Teixeira, pode ser uma opção interessante. O Ramires pode ser, o Everton Ribeiro também. O Praxedes também é uma opção interessante. Tem muitas opções no meio campo, tá, gente? Para essa rodada tem muitas opções. A gente vai fechar aqui com o Praxedes. É baratinho, você pode até colocar no time titular se você quiser. Zagueiros, a gente vai colocar o Eduardo Baumer do América. Precisa de 2 pontos para valorizar. O lateral a gente vai colocar lá o do Ceará. A gente já está com a dobra do Ceará ali, um pouco perigoso, mas
A gente acha que o Atlético Paranaense também deve poupar alguns jogadores. A gente vai com o Buiú, que é o mais barato que a gente tem aqui. E goleiro, que é inclusive um goleiro bom para time principal, para rodada, para fazer pontos. Eu acredito muito nesse goleiro para essa rodada, que é o goleiro João Paulo da Chapecoense, é uma ótima opção. Então tá aí o time escalado, 103 cartoletas, ponto 25, time valorização. No ataque, Elinho, Rodolfo e Gilberto de capitão. No meio campo, Juninho do América, Juninho Valora. Vina do Ceará e Edenilson do Inter. Nas laterais, o Eduardo do América e o Felipe Luiz do Flamengo. Zagueiros, o Gil do Corinthians e o Gabriel Lacerda do Ceará. Goleiro, Richard do Ceará e técnico Wagner Mancini do América. Espero ter ajudado. Deixa o like, porque é o like que fortalece o meu trabalho e aí eu posso continuar ajudando vocês.